A paz do Senhor a você e família. Outra vez vamos estar juntos meditando na santa e bendita palavra de Deus. Para tanto, eu convido você para juntos lermos um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 31. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor da rainha de Candace, dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro. Ele assim E rogou a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. Queridos, nós vamos continuar falando a bendita palavra de Deus. Nós estamos falando nesses dias sobre onde devemos evangelizar. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você assista, porque nós estamos desenvolvendo um raciocínio sobre a Igreja de Cristo como atalaia. Isso assumindo o papel dos profetas do Velho Testamento e como a Igreja assume o papel de atalaia nesse tempo, pregando o Evangelho. Nós falamos sobre a evangelização, falamos sobre os aspectos da evangelização, falamos sobre o porquê devemos evangelizar e agora estamos falando onde devemos evangelizar. No dia de ontem, nós falamos sobre o primeiro lugar que a igreja deve evangelizar. Se você nos acompanhou, você viu que a gente falou sobre o lar, as casas, foi aonde a igreja começou evangelizando. Hoje, nós queremos falar do segundo lugar que a igreja deve evangelizar. Nos transportes, sim. Nos transportes, você sabia que o transporte é um lugar oportuno? Nós temos esse ato praticado por Filipe e nós temos também pelo apóstolo São Paulo. O texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 8, 26 a 31, nós encontramos quando o Senhor pede a Filipe, ou ordena a Filipe, que ele fosse para o caminho que desce de Gaza ou para Gaza. Ele estava em Samaria e ele foi para esse caminho. E quando ele estava naquele caminho, ele viu que vinha um carro. Um carro não é os carros que nós usamos hoje, mas puxado por animal. Nesse carro vinha um homem, a Bíblia chama do eunuco da rainha de Candace. Ele era um oficial e ele era também o superintendente de todos os tesouros da rainha. E Filipe percebeu que ele vinha lendo um livro em voz alta, e o texto bíblico diz que ele lia no profeta Isaías, capítulo 53 do profeta Isaías. Naquele momento, o Espírito do Senhor ordenou que Filipe se aproximasse dele.
Isso está no versículo de número 29. O Espírito Santo leva Filipe até aonde está aquele homem e pergunta a Filipe ao homem: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como poderei entender se não tem quem me ensine? Queridos, nós temos aqui uma série de detalhes que é evidente que nós não temos oportunidade nesse vídeo para tratar de todos os detalhes que nós temos aqui, as verdades que aqui nós temos. Mas eu quero citar, primeiro, quando você lê o versículo de número 26, você vê que Filipe vai a esse lugar enviado pelo Espírito Santo. Quando você lê o versículo de número 29, o Espírito Santo de novo vai e manda Filipe chegar perto do carro. O que é que nós observamos nisso aqui? É que Filipe estava totalmente dirigido, orientado pelo Senhor. Mas uma outra coisa que eu destaco aqui é que o eunuco, ele vinha lendo. Olha o que diz o versículo de número 28 diz: e regressava e assentando-se no carro, lia o profeta Isaías. No versículo de número 27, diz que ele vinha do culto. Ele vinha do culto em Jerusalém. Ele tinha ido adorar. No versículo 28 diz que ele lia. No versículo de número 31 diz que ele não entendia. Aqui eu abro um parênteses para dizer de quão importante é a pregação do Evangelho. No versículo 27, ele vinha do culto, ele tinha ido adorar, logo dá a entender o texto bíblico que ele era um homem temente a Deus, concorda? No versículo de número 28, ele lia. Nós aprendemos aqui que ele tinha interesse em conhecer as Escrituras. No versículo de número 31, quando perguntado, ele diz que não entendia. O que eu destaco aqui? Quantas pessoas são pessoas que gostam de estar no templo, gostam de estar na igreja, são pessoas que amam a leitura das Escrituras, mas sozinhas não têm condição de entender aquilo que está nas Escrituras. Foi o caso desse eunuco. Precisa de alguém, olha a importância da evangelização e também do ensino das Escrituras. Alguém que conheça as Escrituras e explique a Escritura ou as Escrituras às pessoas que, apesar de estarem no culto, serem pessoas boas, temente a Deus, leitores das Escrituras, mas não têm capacidade de compreensão daquilo que estão lendo. E naquele momento, a Bíblia diz que ele chamou Filipe, que subisse no seu carro, e a Bíblia diz que Filipe se assentou com ele. Vejam o que diz o versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, e começou nesta escritura lhe anunciar a Jesus. Onde Filipe estava? No transporte do eunuco, explicando a ele as Escrituras e anunciando Jesus, como está no versículo de número 35. Então, Filipe é um exemplo claro que exerceu a pregação no transporte, num carro. E eu, você, temos a oportunidade de pregar no táxi, no Uber, no ônibus, no metrô, no avião, no navio, seja qual transporte você esteja com alguém que não conhece a Jesus ainda, ali está o lugar propício para você fazer com que Jesus seja conhecido a esta pessoa, entendeu? Nós temos também o caso do apóstolo São Paulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, 21 a 25, olha o que nos diz. E havendo já muito que se não comia, então Paulo,
pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me tem dito. Outro momento em que aparece Paulo pregando em um transporte. Filipe foi no carro, Paulo em um navio. Paulo estava indo para Roma, aonde condenaram Paulo. Mas naquela embarcação houve uma grande tempestade e muito medo tomou conta daquele lugar. Só que na noite anterior, Deus apareceu a Paulo e disse a Paulo do que ia ocorrer, mas que não temesse, porque não ia permitir que nenhuma das vidas que ali estavam fosse destruídas, senão o navio, ou seja, a carga do navio. Você lendo o contexto, vai ver que foi descarregado o navio para ficar mais leve, mas nenhum ser humano faleceu. E naquele momento, Paulo começa a evangelizar dentro daquele barco, dizendo que na noite anterior, o Deus a quem ele serve e a quem pertencia, esteve com ele. E aquele povo teve a oportunidade, aqueles viajantes do navio tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho ali em meio às águas. Concluindo o nosso vídeo, nós estamos provando, pelo menos com essas duas passagens, de que o transporte, seja ele qual for e aonde for, é um espaço propício para se fazer notório a salvação que Cristo tem para a humanidade. Estamos nós aproveitando esses espaços? Quantos de nós estamos num táxi, estamos no Uber, estamos no metrô, estamos no ônibus, no avião, no navio, e tantas pessoas que nós temos encontro com elas nesses lugares que não têm ainda a experiência da salvação. E a gente se omite de fazê-los saber que Deus tem um plano maravilhoso, glorioso para as suas vidas. Pensemos nisso, queridos. Vamos aproveitar as oportunidades. Porque, amados, no capítulo de número 8, 27 a 31, ou 26 a 31 de Atos 8, diz a Bíblia que nunca mais Filipe encontrou com aquele eunuco, porque dali, quando ele pregou para aquele homem, e aquele homem aceitou a Jesus, a Bíblia diz que Filipe foi transladado, arrebatado pelo Espírito para uma outra cidade de nome Azoto, e diz a Bíblia que ele não se viram mais. Imagina se ele perde a oportunidade de falar àquele eunuco. Filipe nunca mais teria uma outra. Há quem diga que o evangelho entrou pela primeira vez no continente africano, porque o etíope ele era da Etiópia, certo? Há quem diga que o evangelho entrou pela primeira vez através daquele eunuco, porque o continente africano ainda não tinha experimentado a pregação do evangelho. Aquele homem foi o primeiro crente no continente africano. Hoje você vai no continente africano, você encontra grandes igrejas. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu estive lá, de homens, mulheres, jovens, crianças, crentes salvos em Jesus. Se confirma que ele foi o primeiro crente que entrou ali, querido, cabe uma reflexão, o quanto é importante você não perder tempo
que Deus está te dando para falar de Jesus. Porque você pode não ver mais essa pessoa, mas você não sabe quantas vidas serão salvas através desta pessoa. Se você ou nós não negligenciamos a oportunidade e o ir de Jesus, como ele tem nos falado. Que Deus abençoe. Vamos pensar nisso e não vamos perder o tempo que Deus nos dá. Então, o segundo lugar propício para se evangelizar é nos transportes. Quem de nós não viajamos? Não é? Quem de nós não viajamos? Vamos orar então? Eu quero mais uma vez pedir oração pela irmã Sueli. Eu já pedi aqui em outras oportunidades. E nós vamos orar pela nossa irmã e tantos outros que estão enfermos. Oremos. Querido Deus, Pai que estais nos céus, em cuja presença nós estamos. Minha gratidão, Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Te peço, Deus, que todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo sejam abençoadas por ti. Pai, eu te peço pelas famílias, eu te peço pelos enfermos, entre eles a irmã Sueli. Tu sabe da saúde da tua serva como está, e tu és saúde das nações, diz a tua palavra. Eu te peço por aqueles que estão agora indo ao seu trabalho, os que estão voltando, prospera as suas atividades, prospera. Eu te peço, Senhor, pelas viúvas, pelos órfãos, eu te peço pelas famílias, pelos casais. Te peço, Senhor, pelo nosso país, pela nossa igreja nesta cidade, no nosso Brasil e no mundo, pelos missionários. Querido, por esse canal, eu te peço que prospere, faça crescer, Senhor, em qualidade, em número de inscritos, para que possamos alcançar muitas outras pessoas depois de nós. Portanto, Pai, eu te rogo todas essas bênçãos no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Tudo isso é muito importante. E até o próximo, se Deus quiser.